Meu povo lindo! Não, a frase de efeito é salve, salve, galera! É o Felipe Janus que falou que eu tenho que padronizar essa frase. Seguinte, eu tô de taça vazia. Estranho, né? Ó, tô aqui num lugar super especial com um cara que tem um trabalho muito bacana com o nosso destilado maravilhoso e que também é um defensor e um cara que compartilha muito conteúdo seríssimo sobre a nossa cachaça, e eu vou apresentar ele pra vocês agora. Oi, ai, ai, ai. Oi, ai, ai, ai. Zulu, prazer receber você velho. aqui. Prazer todo meu, esse é o Bruno Videira, é um amante aí, um lutador da nossa cachaça, um cachaceiro, e eu sempre peço para que as pessoas se apresentem, e às vezes eu encho o saco um pouco durante a apresentação para fazer um complemento, então por favor, faça as honras. Antes de mais nada, eu acho que para molhar a palavra no canal, aí, vamos de castanheira, né? Vamos de castanheira, que é uma das madeiras brasileiras aí que eu gosto bastante. Legal. E a gente vai molhando a palavra. Tem vídeo falando sobre o processo de envelhecimento e a história do processo de envelhecimento, tá com o Paulo Leite lá no canal, quer dizer, aí no canal, é aí no Caqui, né? Ó, saúde. Saúde. Deixa eu molhar a palavra antes da gente começar aqui. Zulu, eu sempre falava que as pessoas sempre se definem pela profissão, porque são. Eu sempre falo que eu sou um rapaz latino-americano vindo do interior. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. Então o Belchior me representa em muitas áreas, então eu sou de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Comecei a gostar de cachaça, vendo o meu avô beber, aquela coisa de fogão a lenha, sabe? Aquela coisinha, aquela cachaçinha que ficava perto do fogão ali, tomando antes do almoço. Então tem uma relação muito afetiva com a cachaça do interior, e sem beber, só olhava, só daquela coisa que é bucólica, né? E hoje, eu dizia que eu sou um advogado cachaceiro, só que hoje eu inverti, sou um cachaceiro advogado. Então, eu vim da área do direito, trabalhei muito tempo com políticas públicas, desde o combate à corrupção, ao esporte, políticas públicas pensando na mudança legislativa, pensando na mudança cultural, né? Então, a corrupção é algo que acontece culturalmente, então a gente precisa desconstruir isso. Então, dessa bagagem de trabalhar com advocacy, eu trouxe para a cachaça, da gente começar a entender o mundo da cachaça, começar a resgatar essa história. Então, nesse processo de descobrimento, né, que eu acho que a cachaça só tem 500 anos, e aí quando você vai para a história, você estuda a história, te dá uma paciência histórica que a gente não tem. Eu sou ansioso, então eu quero ver tudo para ontem, quero que as coisas aconteçam, quero que as pessoas saibam que a cachaça é um dos destilados mais incríveis do mundo. Aí você volta que ela tem 500 anos. Pô, aproximadamente. A cerveja tem 10 mil, o vinho tem 6 mil. Aí você fala, tem processos de evolução que a cachaça precisa passar ainda, está passando, né? De revolução, a gente vê esses últimos 20 anos. E aí eu comecei a buscar essas informações, buscar conhecimento. Então, o que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz foi fazer o curso de mestre lambiqueiro. Então, o mestre lambiqueiro é a pessoa que vai fazer a cachaça, né? Que de fato. Que aprende a lidar com os brinquedinhos. Aprende a lidar com os brinquedinhos. Então, ele vai cuidar desde o canavial, entender o ponto de maturação da cana, até a destilação final. Então, o mestre lambiqueiro é a pessoa que vai fazer isso. E aí, quando eu gostei demais dessa brincadeira, fui lá, fiquei uma semana em Minas Gerais fazendo esse curso. E fiz um estágio, fiz na Cana Brasil, lá em Taverava. E aí foi 11 dias o curso, então você vai aí você entende o plantio, o corte da cana, a fermentação. Acontece todo ano? Só para curiosidade, vai que alguém queira saber. Acontece todo ano? É praticamente mensalmente o curso. Tem um curso mensalmente. Legal. Então assim, você tem um curso com estágio, que ele é de 10 dias, 11 dias, tem cursos reduzidos, menores, né? E eu tive que sair daqui, de São Paulo, viajar mais de 800 km para chegar na fazenda. Então foi muito legal, a experiência é incrível. E aí isso foi me dando um clique para falar, pô, gostei dessa história, conecto com a minha história, que é a história rural, que é a história da minha família do interior, então... E aí eu fui investigar mais, né? Fui pesquisar e comecei a fazer um curso de analista sensorial, fiz na Exalc. Aí depois eu fiz o curso de Master Blender, tanto no Cana Brasil quanto no LabM. Eu fazia o curso em lugares diferentes e fazia 2 vezes o mesmo, porque assim, eu quero ver qual é essa escola e qual é essa escola. Aí fiz o curso de Master Blender, que é a pessoa que pega a cachaça no final do barril, que vai cuidar de todo o processo pós-destilação até engarrafar, então padronizar, então a gente vai entendendo. E falei, pô, comecei a entender todo o processo e aí falei, cara, por que não a gente ir sempre de uma forma ainda empírica, né? Uma forma, faço porque é um hobby, porque eu gosto.
E aí, a partir de 2017, eu falei, vamos pensar em como falar isso para as pessoas. Então, agora a gente está trabalhando com essa, mostrando para as pessoas como é feita a cachaça, como produz, né? Então... Que legal, que legal. História muito bacana. Parabéns, inclusive. Né? A gente precisa disso, né? Tipo, pra gente que vem da área do serviço de bar e que vai ser, no meu caso, por exemplo, né? Assim, eu falo a gente porque eu conheço, tem outros profissionais, o Rafael que trabalha no balaio, é um super entusiasta ali do trabalho com cachaça, o Jean também é outra lenda ali, mas a gente é mais o profissional do serviço, né? Com bebidas e tal. E acaba migrando de uma forma ou outra, mas não é tão, não tem todo esse viés ali sociocultural, político e tudo mais, então é muito bacana ter uma frente tão bem estruturada assim para defender a nossa cachaça. Mas assim, só pra gente seguir mais não, né, que falando mais assim dá um tom de menos, pegando a deixa, na verdade, né, dessa tua introdução. Vamos dar um ponto de partida da nossa conversa. O que acontece? Eu venho, o meu primeiro, acho que é o primeiro, se eu não me engano. O primeiro vídeo é o que é cachaça, né? Aí o segundo eu falo de história da cachaça, mas é um vídeo é um bartender que lê um pouco sobre a história da cachaça e fala de história da cachaça, tem muita informação seríssima ali, mas eu não tenho uma bagagem antropológica, algo tão aprofundado assim, e por isso que a gente está nessa prosa aqui. Recentemente, que eu tô voltando várias casinhas, né? E tem que voltar várias, inclusive. Eu tava lendo de novo, né, o Câmara Cascudo, e é muito louco, né, como que vai da fase da vida, né, como que a primeira vez que eu li foi uma coisa, sei lá, não deu a mesma... O impacto. Não deu o mesmo impacto. Agora, então, tô relendo o Câmara Cascudo, e uma das coisas que me chamou a atenção é que, assim, ele faz um apanhadão, assim, histórico, né, de grandes... naturalistas, pesquisadores, não só pesquisadores, até porque, né, se a gente pensar no século XV, XVI, nas grandes navegações, vinha uma galera junto, né, com o maior interesse dos figuras, que era tirar proveito ali do benefício da terra ao qual estavam indo, mas não eram necessariamente historiadores, alguém que tinha escrita, que tinha um domínio, ou hobby, podia ser hobby, é difícil também ter essa certeza. Enfim, a nossa cachaça ela sempre foi definida de formas diferentes. Inclusive tem um trecho que ele fala até que dessas definições mais antigas do destilado aqui, o que pouco, isso falando do século até 17, que pouco tem a palavra cachaça, né, para definir o aguardente. Então eu queria que a gente começasse essa conversa, não vai ser uma pergunta muito específica, assim, mas fazendo esse adentro aí da história da cachaça, do jeito que é difícil a gente escutar, né? Tem os mitos, as lendas e tal, mas é tão difícil a gente escutar alguém falando de história da cachaça com muita informação precisa, com leveza, e eu sei que você tem a maestria para isso, então eu vou abrir os trabalhos aí que bom, Zulu. falando muito bom da cachaça. Eu acho que é o seguinte, Zulu, como você, eu também comecei de frente para trás. Agora eu tô dando vários passos atrás, porque eu comecei a entender o que era cachaça, porque qual foi o meu clique para entender cachaça? Primeira vez que eu fui fazer um curso de cerveja. Aí eu fiz a cerveja, aí ia lá no cerveja, fazia o curso caseiro, manual, moía o malte. Aí eu fui entendendo o que era IPA. India Pale Ale. O que é IPA? Índia. Aí eu sabia que IPA era uma coisa muito amarga. Então a gente sem repertório é muito amargo. Aí você vai entender que a IPA vinha a cerveja da Índia, eles precisavam colocar muito lúpulo para ela não estragar. Aí eu... Caramba, é isso? Que legal. Aí eu falei assim, gente, mas por quê? Que se a cachaça foi sempre minha primeira bebida, ninguém fala frejó, ninguém fala jatobá, ninguém fala jequitibá, ninguém tá falando castanheira, e tá todo mundo falando IPA, APA. Então isso eu comecei através da cerveja ir pra cachaça. Foi muito legal, porque aí você vai buscando, né? E aí o Câmara Cascudo chama Prelúdio da Cachaça, que é um livro incrível, eu recomendo para todo mundo. E é uma leitura não tão simples, né? Porque ele usa termos robustos e o Câmara Cascudo é um folclorista. Então, como folclorista, ele além de pegar parte da história, ele pega o que o povo diz, as minúcias do povo. Então, assim, ele não tem uma preocupação tão grande com ir lá naquele registro histórico, daquele lugar, daquele documento. Então,
O folclorista é uma figura que são incríveis, que ele consegue retratar a linguagem do E povo. deixa aquilo... E aí o Câmara Cascudo, eu acho que ele é um dos principais folcloristas brasileiros, só que ele ficou, ele é um pesquisador, um estudioso muito caseiro. E ele não veio para São Paulo. Eu acho que assim, se ele viesse para cá, ele seria um dos maiores folcloristas do mundo, porque ele tem muito conteúdo, mas ele ficou muito restrito ao Rio Grande do Norte. Então pouco se leu dele na época que ele pesquisava. Então, entendi. E ele era muito amigo de Mário de Andrade, então ele tem muitos Mário de Andrade foi até lá a Rio Grande do Norte. Então ele não veio na época do boom cultural. Então, tem uma tamburana aqui, daqui a pouco ela aparece. É o complemento. Nosso receptivo aqui. Receptivo, muito bom. Então o Câmara Cascudo, ele é genial, porque ele traz esse resgate da cultura, só que ele não se preocupa com a data, com a precisão da história. Então ele traz muitos elementos. Então assim, é aquela pessoa que apresenta tudo. Falou, ó, tá tudo aí. E hoje eu sinto uma falta no mercado da cachaça, e isso me fez voltar um pouco para a universidade. Eu não falo que eu pesquiso, eu falo que como o Maurício Weyer disse, eu faço estudos exploratórios, porque pesquisa coloca um método, né? Então, hoje, o ano passado, eu fiz um curso na antropologia da USP como aluno especial, na pós-graduação. Fiz um curso de História e Cultura Brasileira com os principais historiadores, que é o Luiz Felipe de Alencastro, que estudou muito o Atlântico Sul. Então, ele estuda não só o Brasil. Ele fala que é impossível estudar o Brasil se não estudar a África. E essa correlação, que daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre o preconceito e sobre tudo o que envolveu esses séculos aí de período de cana, do ouro e principalmente a questão da escravidão. E o Câmara Cascudo, ele traz uma forma muito interessante, que ele começa a abrideira. Então, a abrideira por quê? É uma coisa popular, é algo, vamos tomar a primeira, a gente já molhou a palavra aqui, tomando uma abrideira. E ele acaba com o cerimonial, ou a falta de cerimonial com a cachaça. Então, quando a gente coloca um marco, né, que a gente coloca o seguinte, Brasil, e assim, depois que você estuda um pouco da história, você vê que o Brasil não foi descoberto. Na minha época, Sim. não sei se na sua, na escola, minha também. Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Tal, errou o caminho. Hoje as crianças aprendem, o Brasil foi invadido, ou o Brasil, mas por quê? Existia, vamos pensar aqui, ó, aqui está o continente africano e aqui é o continente americano. Nesse meio do caminho existia um fluxo de vento. Então, se a pessoa sai do continente europeu, está aqui em cima, para fazer uma margem na costa africana, ele não consegue. O vento joga ele para a América. Então, o que eles tiveram que fazer? Descoberto por muito tempo. Então, eles tiveram que sair da Europa, costear a América do Sul para poder ir para a Índia. E nessa costa, o que eles faziam? Paradas, pontos estratégicos. Para quê? Água doce e lenha para o navio. Então, nesse período, você começou a chegar no Brasil, parar no Brasil sem o descobrimento ainda. E aí você vai resgatando, e o Câmara Cascudo traz, primeira muda de cana foi Fernando de Noronha que trouxe em 1504. Aí tem o professor Jairo Martins, né, que é um dos grandes figuras do mercado da cachaça. Ele é incrível. Eu tô com o livro dele mais recente, ele trouxe essas 3 versões históricas com base em Câmara Cascudo. Então assim, ele não foi ele pegou 1516, Ilha de Itamaracá, 1520 Porto Seguro, 1532 aqui em São Vicente, em São Paulo. Só que ele parte do pressuposto cascudiano. Então assim, falta na literatura, falta na pesquisa. Então eu estou tentando buscar várias referências, inclusive na cana-de-açúcar. Você pega o Gilberto Freire, você pega vários autores para tentar resgatar, mas cada autor vai puxar um pouquinho para o seu estado, para a sua pesquisa, porque assim, a pesquisa é muito apaixonado e pernambucano. E é muito interessante, porque assim, não dá para hoje, né, quando a gente fala de história, quando a gente vai falar de historiografia, é difícil cravar, né? A cachaça, a cachaça não tem certidão de nascimento. Sim. Ela nasceu na costa brasileira de 1516 a 1532. É isso. É o que a gente tem, mas não consigo... por um lado, assim, eu acho bem gostoso até, de verdade. É que eu sou apaixonado, né? Então, eu acho que o máximo, essa coisa de não ter... O que eu acho, não tem um ponto exato, né? O que eu acho muito delicado no ponto de vista negativo é as pessoas nem discutir sobre, sabe? Então, enfim... a minha busca agora, até por isso que a gente está até para pontuar para vocês, cada entrevista com esses figuras aí que tem trabalhos totalmente distintos e com foco em pesquisa da cachaça, é uma aula para mim. Então é um ponto de discussão que soma para todo mundo, principalmente
pra mim, sem querer ser egoísta, mas principalmente pra mim, porque sim, meu ponto de partida são as conversas com esses caras que têm um legado tão grande aí de pesquisa em volta da nossa cachaça. E o privilégio também de estar ouvindo direto aqui. E o Zulu, eu acho que assim, a gente tá com... Eu estou tentando, né, traduzir isso de uma forma, a gente apresenta, eu falo que são doses de história com doses de cachaça, porque eu ainda não tenho uma pesquisa formatada, mas o que eu busco, qual que é a minha motivação? É a questão do preconceito, porque em vários aspectos, eu fui para antropologia, aí eu comecei a estudar antropologia da imagem, com a professora Lila Schwartz. Em antropologia da imagem, o que ele faz? Eles começam a analisar para além do que está posto, né? Então quando você olha, por exemplo, você olha... um rótulo, o que está escrito no rótulo? Ah, isso aqui tem coqueiro, então assim, o coqueiro diz o quê? Praia, isso aqui diz limão, limão dá o quê? Uma questão da caipirinha, uma refrescância, porque a imagem diz muito. Então, e a imagem, então assim, e na cachaça falta um pouco dessa pesquisa da imagem, da iconografia. Então a minha busca foi por isso. Porque a imagem da cachaça está associada em vários momentos da história com uma imagem pejorativa. Sim, sim. Então isso me deu uma busca e uma pista para falar, ó, vou por esse caminho. E aí você vai descobrindo muita coisa, você vai descobrindo a iconografia. Então assim, hoje eu fui numa exposição, chamou Exposição Afro-Atlânticas, que ocorreu no MASP alguns anos atrás. Eu vi, fiquei até, falei, gente, mas como que eu não fiquei sabendo disso? Tô chocado, tô triste. Uma exposição de, não chocado, falando sobre negros. Pelo seu... O que eu vi lá? Tem 2 quadros dos 400 obras que tinham a cachaça representada. Eles estavam representados aonde? Quadros que demonstravam a exploração a culto religioso de matriz africana. Então, uma oferenda, um candomblé. Mas é então, muito complexo, né? Porque não tem essa referência na matriz africana mesmo, não tem. uso do destilado. Não. Pelo contrário, male não. Tem historicamente, né, existe, muitas nações deixaram de cultivar, mas o uso de fermentados, né, o destilado ele entra com a mão branca, né, a mão do explorador, seja espanhol, seja português, tem referência dos dois, mas o que chega pra gente é essa referência como se, inclusive eu já li uns sites bem, né, errados assim, colocando a cachaça como palavra de origem africana, e aí não tem nenhum documento ali que comprove essa expressão dentro do dialeto, seja antigo ou contemporâneo, mas enfim, não quero... Não, mas eu acho que é importante isso, porque qual que foi essa busca? Quando você vê esse copo aqui, molhando a palavra e a sua figura, isso representa muito. Você é uma pessoa que tem um trabalho muito grande na coquetelaria, super respeitado, premiado mundialmente. Quando você estampa molhando a palavra, Zulu e a sua marca aqui, isso quer dizer muito. Isso quer dizer assim, a gente está se posicionando numa cachaça positiva e você é negro. Isso é mais simbólico ainda. Por quê? Você vem de um povo que foi explorado pelos portugueses. Então assim, quando você é uma figura muito representativa, e é muito importante ter uma figura como você, mostrando porque a sua imagem positiva, a sua imagem como um bartender premiado mundialmente está vinculado com a cachaça. E isso que a gente está tentando trabalhar, porque é o que eu falei anteriormente, muitas e muitas vezes estava lá, o escravo na moenda. Por quê? Você bem colocou, os franceses vieram em expedições para retratar o Brasil. Então eles vão lá retratar aquela realidade. Marcos Ferrez, que foi um fotógrafo incrível do Segundo Império, fotógrafo muito bom, só que ele fazia o seguinte, o que ele retratou? Ele retratava o que o financiador queria pagar. Qual que era a ideia? Uma escravidão branda, uma escravidão tranquila. Então ele vestia os escravizados, sempre deixava ele descalço, não colocava um sapato, para mostrar a posição social. Eles estão vestidos e não era a roupa que eles vestiam. Então eles ficavam lá em posição, esperando, exposição de tranquilidade, aquela família toda. E ali eles falavam o seguinte, olha, a escravidão, e vendiam na Europa, porque a escravidão no brasileiro é uma escravidão branda. E era muito interessante, você olhando, quando você começa a estudar a imagem, por isso que eu falei a importância da gente estudar a imagem, que a gente começava a pegar aquela foto, que demorava 20 minutos para fazer. A foto não era igual a gente pega o celular hoje, tira uma foto, tira uma selfie. Então ele do clique até a foto se materializar, demorava 20 minutos. Então tinha alguns escravizados que se rebelavam, olhavam para lado, viravam de outro. Aí você olhava, você aproxima no fundo da imagem, as pessoas estavam bravas, porque eles estavam representando. Então a gente está buscando registros e tentando, que era o registro que ele queria ver, que o Ferrez deu, porque alguém que financiou aquela vinda dele ao Brasil. E os quadros é a mesma coisa. Quando ele o Debré faz aquelas pinturas, parece que é tudo tranquilo.
parece que tava todo mundo em boa harmonia, ali e tal. trabalhando, sendo explorado, e não. E a gente sabe que a história da cachaça é uma história de luta, que a história da resistência do povo negro é uma história de luta. Tivemos 350 anos de escravidão, é o principal país do mundo que, e assim, eu mostrei uma vez na apresentação que você viu lá, de 12 milhões de escravizados que saíram da África, quase 6 milhões eram para o Brasil, então assim, quase metade. Então é um país que tem essa origem, e a cachaça está vinculado a esse segmento que foi oprimido, que foi marginalizado. Então, e não é o que a gente está colocando. Vamos reconhecer essa dívida histórica, vamos reconhecer que isso é um problema. E como a gente vai superar isso? Com o Zulu, que é uma figura que apresentando a cachaça com boa qualidade, levando as cachaças, workshops que você faz no Brasil inteiro, mostrando, olha, tá aqui, essa bebida é nossa, ela é feita no Brasil, ela é consumida no Brasil, ela é produzida no Brasil, tem a nossa raiz. Por quê, Zulu? Eu acho que a gente está vivendo uma era da informação, né? Acho que nunca foi tão rápido a mudança. Eu vi, estudando agora recentemente, o rádio demorou mais de 60 anos para atingir 50 milhões de pessoas. 60 anos? 60 anos. Caraca. A TV demorou, acho que 27. Pouco menos, já estava evoluindo. Está evoluindo. A internet demorou, acho que 10 a 12 anos. O Instagram foi em alguns dias. O WhatsApp foi, sabe assim, então o que aconteceu? Você tinha uma dificuldade de comunicação, uma dificuldade de acessar um aparelho. Hoje, qualquer um consegue baixar um aplicativo em minutos. Então, tudo vira muito rápido. E o nosso papel é o seguinte, é reconhecer a história, reconhecer o passado, olhar lá para trás, tudo que a gente viveu, tudo que as pessoas fizeram. Assim, a gente tem várias pessoas que são incríveis. Eu posso citar aqui o Zé Carlos Ribeiro, lá do Cana Brasil, foi uma figura que trabalhou na década de 80, ele trabalhou com Pro Cachaça, um cara que lutou muito pela cachaça, principalmente cachaça mineira, foi fundador da ANPAC. Então tem muita gente que veio antes da gente, que fizeram coisas incríveis para hoje a gente estar aqui com o alambique urbano, com você podendo falar o Brasil, viajar o Brasil todo falando sobre cachaça, apresentar cachaça para gringo, porque teve uma história muito grande. E essa história recente, né, que a gente estava comentando, de 20 anos para cá a cachaça mudou, o predomínio das cachaças de grande volume, né, é uma discussão de industrial, alambique, artesanal, eu não entro nesse mérito, para mim a cachaça são formas diferentes de produção e tem públicos diferentes, segmentação, mas aí as pessoas não entendem, fica todo mundo, porque isso, aquilo e tal. Nos trouxe hoje uma responsabilidade, Zulu, de apresentar a cachaça de uma forma diferente, olhar tudo que foi feito e falou o seguinte, tem formas que tá errado. Eu nunca chego pra pessoa e vou falar que um copinho martelinho, você tem que pegar a cachaça e virar na goela. É o que meu avô fazia há 5 anos atrás. Meu avô tem 85 anos. Por quê? A vida toda ele tomou, as cachaças estavam lá e eram cachaças de baixa qualidade. Eu falava, não, vô. Quando eu dava uma cachaça boa, de qualidade, às vezes um pouco cara, ele ficava assim, não. Eu falei, não, experimenta. Mas você não queima. Por que não queima? Aí eu vinha com a minha, não, vô, não queima porque o processo foi feito assim, cortou a cabeça, tal. Por quê? Eu aprendi. Meu avô, em 80 anos, ele tomava as pinguinhas dele lá do interior, de qualidade, que eu já tomei muito cachaça de qualidade com ele, mas a maioria era aquela que ele tinha disponível, que às vezes não era o que tem nas prateleiras, né? Então... É importante molhar, né? Ó, fica até mais... a voz fica melhor. Eu já tô quase cantando aqui, igual um Jair Rodrigues da vida. Mas vamos lá, o papo tá fluindo. Bom, tava falando desse viés histórico, assim, e aí você tinha brifado um pouco antes sobre o que levou aí essa questão do preconceito. Eu vou só dar uma encharcadinha, pincelada, assim, uma pincelada, e aí você segue, que é assim, a cachaça, ela além de uma série de questões que levou a começar a ser produzida no Brasil, que eu já falei em outros vídeos, e um pouco do que você disse também, já traz esse contexto de que não foi nenhum acidente, foi tudo muito bem pensado, estruturado, bem mesmo, né? Diga-se de passagem, os caras já tinham toda uma visão do que queria fazer, não necessariamente a cachaça, mas sim produzir uma bebida alcoólica, que segundo na visão cascudiana, destilados também de volume alcoólico mais baixo, não era com esse volume, tampouco com essa nitidez que a gente tem hoje, não era um destilado como esse, né? Mas enfim, ela acaba passando por ser
ração, né, dentro Sim, da, sim. da senzala e Dieta tudo alimentar, mais, né? e aí depois da luta de grandes abolicionistas e tudo mais, a escravidão vem abaixo e o negro fica jogado, né, sem ter o mínimo de condição, a sociedade não respeitando ele, não vendo como um cidadão, e ainda por cima, na grande maioria, refém do consumo também dessa bebida alcoólica, Sim. porque já era uma coisa imposta para ele dentro do regime anterior. Dentro desse fato, né, da jogada do negro ali para a margem mesmo da sociedade, né, essa coisa da marginalização que fica Sim. até hoje e que é só um dedinho rapidinho, que é até bizarro, né, quando eu ouço mídias, graças a Deus não são meus amigos, né, porque estou bem de amigos, graças a Deus, mas até eu vejo nas mídias sociais um outro negro também de classe baixa falando, vocês ficam falando de vitimismo e não sei o que, bandido tem mais do que isso e aquilo, mas enfim, tá muito lá atrás, né? Tipo, foi jogado sim e as consequências estão até hoje, ponto. E aí, falando do destilado, ele sofre muito, né? Porque além de já ter esse estereótipo, enfim, de ser ração para negro, o negro ele sai daquela senzala já totalmente mexido psicologicamente, eu imagino que por vezes até meio retardado, porque... Cara, se faltar alguma coisa já perturba, imagina numa condição daquela. E ainda por cima refém de uma bebida alcoólica. Então, assim, como é que fala? Houve um desespero, feitos bizarros por conta do destilado e reverbera até hoje, né? Tipo, a gente, o termo pejorativo do cara que bebe, a negação, né? Que aí vem a ignorância no sentido de não saber nada de destilado, que até aí não é um grande problema, você não saber de ninguém é obrigado a saber de destilado. Agora, carregar uma segurança sobre cachaça é produto disso e daquilo, tá totalmente atrelado lá. Bom, e aí eu queria que você desenvolvesse, que você tem uma bagagem muito melhor do que eu como estudante de antropologia também, né? Eu atualmente, eu tô numa disciplina da História Social, eu fiz antropologia ano passado, agora estou na História Social. E legal. foi muito interessante o que você me colocou, porque assim, eu fui buscando algumas pistas, né? Porque a gente nunca tem toda a literatura que tem de cachaça, ainda bem, não é muito, mas eu já li praticamente toda a literatura, livros específicos de cachaça. Agora o que eu estou fazendo? Outras literaturas, buscando referências teóricos de outros teóricos, outras linhas de pesquisa, até para conseguir pistas, né? E aí eu levantei algumas pistas nesses estudos, que aí você colocou muito claro. E aí eu sistematizo um pouco desse preconceito em algumas etapas do nosso processo de colonização, né? Que a gente, até você falou que não foi por acaso, em Portugal, todas as viagens que tinham, eles registravam com cartas, então eles escreviam, sabe esses mapas antigos eles faziam e levavam para a Casa dos Segredos. Existia em Portugal, em Lisboa, uma Casa dos Segredos. Tudo que eles traziam levava para lá, porque lá o rei tinha acesso e pouquíssimas pessoas tinham acesso àquela casa. Como se fosse o cofre, imagina um HD gigante. Então essas informações foram todas catalogadas no tempo. Então Portugal já sabia de tudo que ia fazer aqui. Não sabia a dimensão territorial do Brasil. Eles sabiam que tinha uma costa, que era um país grande. E o que você colocou da questão da escravidão, desses 350 anos, para mim é um ponto crucial. E aí eu coloco 2 pontos na história, que foi o ciclo do café. Eu até brinquei, né, que tinha aqui no lab tinha 2 ciclos econômicos plantados. Um café, um pé de café e as canas. Só que a Amburana, que é a nossa cachorrinha cachaceira, foi lá e comeu todas as canas. Deixou o café lá. Então, o que aconteceu no ciclo do café? O ciclo do café teve estou fazendo um resumo do resumo, não estou indo a fundo na discussão, porque a discussão é muito ampla. O ciclo do café, formou-se uma nova elite cafeeira. Então, assim, a nova elite que saiu da costa, né, saiu dos engenhos, que os barões dos engenhos, os senhores dos engenhos, né, depois viraram os barões do café. Então, essas pessoas saíram da costa brasileira e foram para o interior, principalmente na região aqui do sul fluminense, aqui em São Paulo, até Sorocaba, Alto Sorocabana. Então, essa região no interior de São Paulo, o café predominou. E aí essa nova elite começou a mandar seus filhos estudarem na Europa. Então, aquele padrão de consumo da cartola, do chapéu e renegar o que era da terra. Então, começou a renegar o que era da terra. Então, tudo que era... Aí até é engraçado falar, aguardente da terra.
É a pra cachaça. definir um Pimenta produto do feito aqui, reino, um produto feito Vem de fora. em Portugal. Então, esses termos foram cunhados nesse momento. E aí, nesse ciclo do café também, chega a abolição da escravidão, 1888. Então, a Lilia Schwartz, que é a professora que eu fiz a disciplina com ela, ela tem um livro que chama assim, Brasil Autobiografia, que é um livro incrível, que ela conta o Brasil de uma forma, é uma autobiografia do Brasil. Então, é a história do Brasil. Achar uma brecha para isso. Então, é a história do Brasil contada como se ele fosse uma pessoa. Então, é muito interessante a narrativa dela. E ela conta que a abolição da escravidão, existiam vários projetos de leis para abolir a escravidão. Então, já era algo pensado, já tinha um movimento abolicionista grande. E por pressões econômicas. Olha, o mundo todo está pressionando. Só que, qual que era o projeto? O projeto era inclusão, habitação, alimentação. Tinham vários termos ali, cunhados em projetos de leis. Isso era uma discussão da Congresso na época, não sei se chamava Congresso, mas do Poder Legislativo local, para falar, a gente vai abolir a escravidão e a gente vai ter uma inclusão dessas pessoas. Hoje a gente está falando sobre isso 130 anos depois, que ainda não foi incluído, mas naquele momento, por pressão econômica, foi feito assim, todos os negros estão livres. De repente, é o que você falou, daquela explosão que você tinha um teto que era muito ruim, você tinha uma alimentação que era uma ração, mas você estava ali protegido. De repente você sai daquilo, você perde tudo aquilo, você perde sua alimentação, e a cachaça, a aguardente, era a droga de mais fácil acesso. Então, naturalmente, houve esse boom do consumo do alcoolismo, esse boom do consumo de as pessoas ficarem marginalizadas. Sim. E jogadas por causa da bebida. E a cachaça foi começando não, já estava estigmatizada nessa população. E aí, dando um salto de alguns anos depois, eu vou chegar na Era Vargas, né? A gente está falando do Primeira República, né? Era Vargas, já para a Segunda República, Era Vargas veio um movimento muito forte do trabalhismo. Então, muito bem feito, ele trouxe a carteira de trabalho como a grande marca daquele momento. Então, mas o que aconteceu? Ou você tem a carteira de trabalho, você é um trabalhador assalariado, ou você está, mais uma vez, à margem. Isso pensando assim, imagina na época como que um preto ia conseguir tirar a carteira de trabalho, já começa por aí. Nem documentação tinha, a sociedade também já não aceitava, ou seja, para o preto não sobrava nada. Sim, menos de 50 anos depois da abolição. Então, tinham muitos ex-escravos e alguns ex-escravizados, né? Que é o termo correto, é escravizados. Não sei se eu cheguei a comentar com você, porque a palavra escravos não está vinculada com a cor negra. A palavra escravos está vinculada aos eslavos, que foram os primeiros povos escravizados. No encontro lá do Ibraque. Eu tinha escutado alguma coisa similar, mas com aquela conversa foi mais abrangente. Mas socialmente falando no Brasil, fica totalmente ligado. Totalmente, porque a escravidão tem cor no Brasil, e é muito claro. Tem. Sabe disso e reconhece. Conclui mas que você depois eu quero trazer um ponto muito negativo também que está circulando. Eu tenho escutado recentemente de algumas pessoas, mas conclui aí. Fechando a Era Vargas, ou você tinha carteira de trabalho, ou você não era nada. Junto nesse período, né, década de 20, 30, tem uma efervescência do início do samba, a boemia carioca, todo esse mercado cultural florescendo, as marchinhas de carnaval, tinha várias marchinhas surgindo ali, e falando de Vargas, aquela coisa do protesto popular, e a cachaça estava vinculada com esse segmento da população, que não trabalhava, entre aspas, mas ele é um profissional do samba, é um profissional da noite, ele trabalhava ali, mas ele foi vinculado ao malandro. E aí eu faço um parênteses aqui do malandro, que o Chico Buarque fez uma música genial. Ele tem uma ópera, né, chamada Ópera do Malandro, que ele vai falando sobre todo o processo do malandro. E aí a música O Malandro é uma, não sei se você vai lembrar, né, depois a gente coloca a descrição aqui, que ele fala assim, um malandro chega no bar, pede uma dose de cachaça. Aí ele chega, pede uma dose de cachaça, aí ele toma a cachaça, aí ele fala assim, toma a cachaça, acha a graça e dá no pé. Então assim, o malandro chegou lá, tomou a cachaça, achou graça e deu no pé. E aí o garçom ficou sem saber o que fazer, aí ele foi falar com o patrão, com o português. E o português ficou bravo com o garçom e cobrou do garçom. Aí o português cobrou do garçom, que aí ele não pagou o distribuidor. Porque o distribuidor, porque ele não recebeu aquela dose de cachaça, falou, ó, o malandro não pagou, a dose de cachaça eu não vou conseguir pagar você. O distribuidor não conseguiu pagar o dono do engenho. E assim sucessivamente, vai falando de uma cadeia produtiva, tudo, vinculado com o quê? Com o malandro tomando um gole de cachaça. Aquele gole de cachaça
simboliza toda uma cadeia produtiva de exploração, desde o senhor do engenho até o garçom. E o que acontece? No final, eles acham, o garçom, a música volta, o garçom acha o malandro, dá uma coça no malandro, e aí tá tudo certo, e tudo se resolveu. Então assim, a cachaça vinculada à malandragem, que por causa daquele gole de cachaça, todo mundo deixou de receber. Então, e a cachaça como cadeia produtiva, a gente consegue analisar isso como uma cadeia produtiva inteira. Inteira, né? E o preconceito com o malandro. Então assim, e o malandro vinculado à cachaça, aquele cara que não tá nem aí pra vida. Mas sim, cara, a gente tá falando de uma bebida que tem uma trajetória, tem uma história, e o preconceito tá aí. Ah, o cara tá ali, é uma malandragem. Então assim, a malandragem pode ser positiva, o malandro é o sambista. Pega todos os grandes sambistas, os caras eles tomavam cachaça, a cachaça está presente na nossa cultura. Os sambistas, os capoeiras também. Sim. Assim, pegando até um gancho daí, quando o meu contato com capoeira, na verdade, vem com batuque, né? Desde criança eu vi um batuque, arrepiava inteiro, não sabia a ancestralidade do nome disso. Exatamente. O besta africano ali sempre já vem junto, né? Mas aí falando de um contexto um pouco mais artístico, vamos dizer assim, eu tive um contato com o instrumental, com o ginga e tudo da capoeira através do meu tio, que tinha a referência da capoeira, que também estava mais ligado à ancestralidade que esporte, qualquer outra coisa, que ele fazia capoeira de rua, né, que é como se dizia antigamente, ainda se usa, mas hoje em dia está meio que em desuso. Capoeira. A capoeira de rua é que traz um pouco mais de um jogo sem uma cadência tão alinhada, igual um regramento, né? Um regramento. A regra até são as mesmas, mas não tem um padrão. Sim. Você vai com sua roupa, o seu jogo pode ser mais ofensivo, pode te machucar ali, porque é de se esperar que ali é cada um por si, Deus por nós, é como acontecia nos portos, né, no passado. Enfim, e dentro desse contexto, né, o capoeira, o antigo, vamos dizer assim, o capoeira das regiões portuárias ali, o malandrão, ele precisava de um estímulo, que na maioria das vezes era a cachaça, né? E eles, na maioria das vezes, eram os pretos, a grande maioria das vezes, né? Malha é um mestiço ali com toque de índio, ou algum português que abusou de alguma preta e nasceu com um tom de pele mais claro, mas está sempre com esse berço africano ali. E por muito tempo foi marginalizado esse contexto, é tanto que meu tio sofreu, assim, sentiu, né, o meu avô xingando ele de vagabundo por se meter com capoeira. Quando eu comecei a treinar lá com os meus 12, lá na Bahia ainda, meu pai não me xingou nem nada, meu pai, graças a Deus, é um cara, mais esclarecido. Dentro da base dele, meu pai não terminou nem a terceira série do primário, mas assim, ele tem uma cabeça além do tempo dele. Ele nunca chegou a xingar, a falar nada do tipo, mas ele se preocupava. Claro. Era uma preocupação. Esse negócio de malandro aí e tal. Exatamente. Não, pai, não sei o que, é esporte, até que a coisa foi acontecendo. E a gente tá falando de década de 90, 2000, 90. Então, meus primeiros movimentos dentro da capoeira foi em 99. E ele já tinha ali essa preocupação, mas era mais num contexto social, não que ele fosse legal, nada do tipo. Meu pai sempre foi muito esclarecido nesse sentido, mas ficava preocupação, coisa de malandro e tal. Então tá tudo meio que atrelado, né? Falando até dentro de outro contexto, assim, você pega sei lá, um cara do samba, esse aquilo, normalmente a mãe vai fazer, sei lá, se alguém vai se relacionar, porque dentro do samba, no passado, sempre foi mais atrelado ao homem, né? Hoje em dia, obviamente, está mudando ainda bem, mas historicamente está mais atrelado ao homem. Tipo, sei lá, se uma moça, né, dita ali, nova e quer se relacionar com um sambista, ou o próprio capoeira, fica aquela coisa, malandro, tipo, pode te fazer mal. Porque tá tudo atrelado a essa questão do preconceito, né? Desse comportamento do preto pós a época da escravidão, e que ainda, para acabar de ferrar tudo, eu posso xingar, né? Para acabar de foder tudo, chega nele também, porque muitos acabam incorporando esse figura. Sim, a gente tem uma série de comprovações disso. Por conta do meio, além da questão de caráter, tem figuras que acabam carregando aquilo. Não, nós somos assim, tipo, o preto é assim, tipo,
dentro da capoeira também, aí eu falo com muita propriedade porque assim, eu treinei muito tempo lá na Bahia, treino aqui, a gente tem a Roda da República que tá beirando 60 anos que acontece um domingo por mês agora, se eu não me engano, e assim, tem esse legado do Somos Guerreiros. Sim. E assim, e ali a gente vai fazer isso parte, mesmo, né? E faz parte, porque afetou o que os filhos da mãe dos portugueses deixaram, tipo, afetou em vários aspectos, principalmente negativos, e aí, como tudo negativo reproduz ali algo bom também, mas o negativo ele prevalece, assim, é tanto que eu adoro assistir as rodas de capoeira da República no YouTube. Então assim, é uma coisa que é muito bacana, mas isso eu não falo num tom pejorativo não, tá? Eu falo num tom de riqueza mesmo, é nossa pluralidade, o que mais tem é preto consciente dentro daquela roda, mas consciente em vários sentidos, consciente nesse sentido de propriedade preta e consciente no sentido de somos guerreiros, nos fizeram assim, então assim, a gente vai trocar como guerreiro. E sim, os caras, tipo, dentro da dinâmica da capoeira, é um combate mesmo, sabe? Até te convido a assistir um vídeo ou outro, que tem umas trocas assim agressivas no sentido físico, de porrada mesmo, mas só que eles têm condição para... Porque se parar para analisar, no passado tinha até troca de navalha, tinha jogo de disputa de vida nas regiões portuárias de Salvador, Rio de Janeiro, Pernambuco nem se fala. Porque a capoeira ela tem a primeira manifestação na região da Bahia, fica super famosa e o turismo também mostra isso, mas é parecido com a cachaça, entre Pernambuco e Salvador tem ali é onde se bobear foi muito próximo. E a concentração onde teve maior número de escravos, a cachaça tá sempre ali. Falei, agora eu remato, né? A cachaça tá sempre ali. Hoje, no cunho desportivo, óbvio que não. E nem na própria Roda da República, que não é uma coisa de academia, né? Uma roda de rua também não tem essa incidência até porque lá se joga atletas, inclusive campeões de Red Bull. Muito rico. Vou lá, quero muito conhecer. rico. Tem campeões de Red Bull, tem campeões nacionais e internacionais, porque tem essa esfera também, né? Tem essa que é muito bacana. Mas no passado a cachaça estava junto, porque foi um meio de nutrir o preto, tanto para ele se conectar com essa matriz africana, que não é uma religião, mas é o traço da ancestralidade, quanto o estímulo para o combate ali, para rebater o branco, mas como um ser humano, como qualquer outra pessoa, também tem os conflitos internos, que é entre pretos. Então, eles se degladiavam também, mas não é por desmerecer e tal, porque socialmente existem conflitos, existe essa necessidade e o meio dele de troca, na grande maioria, era dentro das rodas. Tem o jogo da navalha, por exemplo, que hoje em dia ainda se aplica, tem até na Roda da República eles fazem, mas numa proposta um pouquinho mais teatral. Ninguém vai, assassinar ninguém, mas usa e faz marcação. Tipo, eu poderia ter te acertado. Não vou, obviamente, não vou te cortar, mas eu ganhei. Mas no passado não. Era vida ou morte ali. Vida ou morte entre os pretos e os mestiços ali. Aí já é mais mestiço, porque já tem um dedo dos filhos dos abusadores portugueses com as pretas, o dedo do índio e tudo mais. Então a cachaça, além de ela permeia, né? Eu acho que ela permeia social, assim. Em tudo. Mas o legado que fica do pós-escravidão ele é muito intenso, né? Muito. Mas a cachaça tá ali o tempo todo, confortando. Então, exatamente. O que eu queria colocar é o seguinte, a questão, né, da cachaça como bebida, cada povo a sua bebida, né? Eu abri muito só pra você abriu, mas a gente vai chegar porque a gente tá falando da cachaça. Quando a gente olha assim, né, por exemplo, eu não vou lembrar o nome do rei, se era Luís XV, Luís XIV, ele apreciava muito o Scotch, apreciava muito a bebida escocesa, a bebida do Reino Unido. Então você pega hoje o Vladimir Putin, ele pega a vodka, ele leva para o mundo todo, celebrando. A cachaça nunca teve esse ritual cerimonial. Existiu na década de 40, 50, com o Calazans, que ele é discípulo de Gilberto Freire, inclusive ele é um aluno de Gilberto Freire, eles trocavam cartas, que legal. E ele escreveu tentando tirar essa cachaça justamente do lugar de fala dos negros, ele escreveu uma cachaça menina branca. E aí ele ficou o tempo todo suavizando a cachaça, a branquinha, a donzela. O que ele fez? Ele atribuiu a cachaça à mulher e à mulher branca.
Então, para suavizar, para tirar a cachaça um pouco do reduto, que estava reduto popular, do reduto da escravidão. E quando a gente fala disso, a gente está falando de 350 anos de exploração. E hoje estamos falando de 130, 132 anos de pós-abolição, sem a política pública necessária naquele momento. Então a gente tem rastros, nem atual, a gente tá assim, a gente ainda não tem a conscientização, né, de um povo, e acho que vai demorar para ter. E aí eu só fico, a minha ansiedade, né, quando eu fiz um curso de história com o Alencastro, ele é o principal historiador do Atlântico Sul. O que ele fala? Calma, professor, porque tem que mudar. Calma, por quê? O curso foi de 1496 a 2100. Estamos hoje, 2020. Aí, mas como 2100? Por quê? Com todo o passado histórico, com todas as projeções de indicadores de crescimento populacional, você consegue projetar o futuro. Então, o futuro, daqui 100, 50, 70 anos, 100, 80 anos, os principais países mais populosos serão africanos. Mas por que isso? O índice de natalidade muito maior do que o mundo. A China decaindo na natalidade. O Brasil é um país que já está ficando velho. A gente tem essas reformas da Previdência forçadas porque a natalidade do Brasil caiu muito. Então, assim, a gente é um país que, se não fizer políticas populacionais para aumentar a natalidade, a gente vai ter que começar a importar mão de obra. Não estou falando de agora, estou falando de 2100. Sim. Então, se a gente não pensar nisso como a cachaça, como uma bebida que hoje estamos plantando uma semente nova, para uma graduação alcoólica alta, então, o que a gente está falando? E uma coisa que a gente está falando do consumo, né? É o consumo consciente. Acho que o nosso papel, essa nova geração falando de cachaça, é olhar para o passado, entender o que foi de bom, reconhecer o que foi de ruim e apresentar um novo caminho. Então é isso, eu acho que é a nossa missão. Eu acho que essa geração nova agora, que inclui o Felipe Giannuzzi, que inclui várias outras pessoas que estão trabalhando com a cachaça, a Nina, do Jiquitaia, Paulinho, então são pessoas que Aline, Bortoleto, são todas pessoas que estão, tipo, uma nova geração. O Rafael da Cachaçaria Nacional, um cara que faz muito pela cachaça. Então, assim, é muito legal o trabalho que eles estão fazendo e de divulgação. Então, assim, não é só vender cachaça. Ele conta a história do produtor. Então, assim, tem uma preocupação porque ele sabe que aquilo é um negócio. Então, voltando para esse ponto que a gente está colocando do preconceito, eu acho que a gente hoje está com ferramentas de combater o preconceito. Ferramentas de quê? De informação. Porque o que diz preconceito? Você não conhece o conceito. Então, assim, o preconceito com amora silvestre. Não gosto, que amora silvestre... Você já comeu amora silvestre? Não. Então eu tenho um preconceito que eu não conheço. A partir do momento que eu como, eu posso falar assim, não gosto. Mas aí que você já conhece. Então a gente está colocando hoje a cachaça num cenário de bebidas alcoólicas, de destilado, e com muita qualidade. A gente conseguiu evoluir de 20 anos para cá. Eu costumo dizer, eu tô com 36 anos, há 18 anos eu bebo cachaça. Então eu tenho uma litragem aí já de 18 anos de quilômetros rodados. E antes da cachaça, Zulu, o que eu fazia? Eu sabia que tinha diferença de uma cachaça para outra, mas eu não sabia qual. E não tinha literatura para isso. Então, cada lugar que eu ia tomava uma cachaça diferente. Então eu tomava cachaça, então eu ia num bar. Aí eu olhava, eu quero tomar essa que eu nunca tomei. Então eu tomei muita cachaça boa e tomei muita cachaça ruim, mas muita mesmo. E aí eu ficava com as minhas queridinhas. Eu gosto mais dessa. Gosto mais da Cláudia Honor, que é só amor. Por quê? Eu não sabia que ela era amburana, graduação alcoólica alta, mas eu gostava daquela cachaça. Tinha uma afeição também com talvez histórico de marca e tudo, né? De marca, assim, e não era nem tão famosa. Assim. Eu tomava uma cachaça, que eu não vou falar o nome aqui, a gente tinha uma sociedade da cachaça morta, que era uma brincadeira, porque compravam essa garrafa, que hoje custa muito cara, antes era mais barata. E a gente levava, toda sexta-feira pós-trabalho, a gente abria essa cachaça e só podia ir embora do bar ou de onde a gente estivava quando a cachaça tivesse acabado. Isso é um grupo de pessoas, então era uma sociedade. Então, vamos levar cachaça? Quem traz hoje? Então era uma forma de você degustar cachaça e sempre com moderação, sempre com todo mundo bebendo ali numa garrafa, mas em várias pessoas. Então, pra gente entender um pouquinho desse preconceito, pra fechar uma coisa do preconceito, eu acho que a gente tem que entender, né? Entender o motivo. E aí, na antropologia, você vai buscar essas referências, né? É porque uma bebida vinculado com uma pessoa de classe baixa. Pô, mas olha essa cachaça aqui, com uma garrafa que custa R$350, não é o preço. É o que está agregado naquela garrafa. Tem 8 anos de envelhecimento. Tem história do produtor, tem de onde ela foi feita. E eu gosto muito hoje quando os produtores colocam lá safra e lote. Isso para mim é muito importante, porque quando eu apresento essa cachaça, eu falo, olha,
Essa cachaça aqui que está na minha mão agora é safra 2014. Tem 6 anos que esse produtor fez essa cachaça. Ou seja, ela ficou armazenada, envelhecida, virou prêmio, extra prêmio, por quê? Tem 6 anos para ela estar aqui. Eu consigo mostrar um valor, eu consigo mostrar. Eu acho que parte do preconceito a gente tem que começar a entender. E não tem muito produtor que fala assim, eu não quero saber de nada porque minha cachaça é boa, é melhor cachaça, e não sei o que. E a partir do momento que ele faz isso, ele ignora tudo. Ele ignora a construção social, ele ignora a questão de classe, ele ignora a questão de poder aquisitivo. Então assim, quando a gente entra nesse mercado, a gente olha qual é o segmento que você vai fazer, você vai atingir que camada populacional. Teve gente que falou assim, eu pergunto muito para os produtores assim, mas qual que é o seu público, aquela palavra velha, batida, qual que é o seu público-alvo? Todo mundo que bebe. Eu falei, olha, então eu não trabalho com você porque você está cometendo uma infração. Todo mundo que bebe, você não pode beber bebida alcoólica menor de 18 anos. Não, pelo amor de Deus! Aí começa aquela brincadeira. Tá, então é maior de 18 anos, sim. Qual a faixa etária de idade? Qual a faixa etária de renda? Ninguém pergunta. As pessoas fazem a cachaça por simplesmente ou hobby, ou segundo negócio, terceiro, quarto, quinto, e nunca é o ganha-pão, às vezes. Então, e na grande maioria falta de conhecimento, inclusive, sobre o próprio. Bom, o papo tá bom, né? O papo tá bom, tá legal. Umas 4 horas de conversa. Falar de prosa boa, de história. A gente vai dar um pause, porque papos bons rendem e a gente vai render. Só que vai ficar para um próximo vídeo, para não ficar muito longo. Esse vídeo vai virar 20 minutos fácil, né, Nath? Pode deixar isso no ar. E tem que ficar, porque é muito pertinente. E aí, enfim, a gente vai pro próximo. Então, não sai daí.